Ô, Johnny, você só policia os microfones aí para mim, fazendo um favor. Deus é bom. Hoje foi uma pegada corrida aqui na escola. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa reunião, por esse estudo. Pedimos que o Senhor nos ilumine com teu poder, com o poder do Espírito Santo, nos capacitando a crescer no conhecimento da fé reformada para o nosso desenvolvimento, Senhor, e para ajudar os nossos irmãos também a conhecer mais a teologia da tua glória. Obrigado por essa noite. Somos gratos a ti por tudo, meu Deus. Pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês leram as 95 teses durante a semana. Era para ler, e se você não leu, corra atrás do prejuízo, leia novamente, tá? Eu estou preparando aqui um resumo das principais teses, tá? Na verdade, tá errado o slide aí, que eu coloquei indulgências. Mas seriam as principais teses contra as indulgências, tá bom? Então, das 95, eu preparei algumas para que a gente venha debater, venha desenvolver essa aula nesse sentido. Nós não podemos deixar passar para trás as 95 teses. Não tem como ser reformado sem conhecer as 95 teses. É brincadeira, tá? Não estou falando isso aí de maldade. Mas é importante conhecer as 95 teses. É importante parar um momento na vida e entender o motivo do levante de Martinho Lutero dentro dessa apologética missional e sendo o embrião da reforma. Muito bem. Então, aqui é um resumo, tá? Não daria tempo de, em uma hora, tratar das 95 teses, bem que eu gostaria de tratar com vocês. Então, meus irmãos, vou começar pela primeira tese. Essa é a resposta de Lutero. Ele diz assim: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo e ininterrupto arrependimento. Essa é a primeira posição de Lutero a respeito do arrependimento. E quando você lê todas as 95 teses, você pode classificar ela de acordo com a temática desenvolvida. Ele começa com arrependimento e fazendo uma ligação em indulgências, pecado, purgatório, expiação, iremos chegar ao arrependimento. E você vai entender que as indulgências, ela é um esforço externo de outrem, no caso do favor do Papa, para o arrependimento. Por isso que ele começa a trazer essa temática aqui, ó. O Senhor Jesus, ele quer que os seus crentes na terra viva, né, todos os dias da sua vida num contínuo e ininterrupto arrependimento. E nós sabemos que é obra providencial do Espírito Santo o arrependimento para a vida eterna. Não é verdade? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele que traz a revelação do pecado e da graça também. É a obra da regeneração, da transformação, da santificação. Ele coopera em nossas vidas. Então, olhando hoje, nós sabemos que Lutero está falando
que é um dever do cristão, um dever pessoal dele, esse arrependimento, e não tem nenhuma força exterior humana que possa fazer isso por ele, a não ser a obra do Espírito Santo. Mas indulgências, a força do Papa, da Igreja, ela não pode se arrepender para o indivíduo. É o indivíduo que tem que se arrepender. A Igreja, ela não produz o arrependimento no sentido de obra na vida do crente. Ela não tem o poder para isso, nem foi delegado, né? Mas isso parte da operação do Espírito Santo. Então é isso que é determinado nessa primeira tese aqui, que já está tirando o Papa, a Igreja Católica e todas as forças exteriores de como se fosse o arrependimento em si para o crente. Então isso é bem pessoal de cada crente com o Senhor. A segunda tese diz assim: e essa expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e a satisfação a cargo dos sacerdotes. Nós sabemos que a Igreja Católica possui 7 sacramentos, né, ofícios sagrados, ou delegados por Cristo. Na Igreja protestante, reformada, calvinista, nós ensinamos na classe de catecúmenos, né, de discipulado, que nós temos o batismo e a ceia do Senhor como sacramento. Não temos o matrimônio e nem nenhuma outra cerimônia tida como sacramento, a não ser a ceia e o batismo. Tá? A Igreja Católica possui 7, e um deles é a penitência, o sacramento da penitência. E nós iremos ver aqui, na terceira tese, que diz: todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda a sorte de mortificação da carne. Pegando a segunda tese, que fala do sacramento da penitência, eu irei falar nas próximas teses aqui melhor sobre isso, eu preparei sobre isso. Ele está falando, então, que o sacerdote e em si o sacramento não pode produzir esse arrependimento. E na terceira tese, ele enfatiza que não é arrependimento interno quando não há uma revelação de um fruto de mortificação na carne, ou seja, quando há um stop, um pare, um abandono, quando se deixa de lado uma situação. Então, não pode ser tido como arrependimento quando a pessoa ela continua de uma forma ininterrupta a praticar a mesma coisa. Né? É isso que Lutero está falando aqui. Aí na quarta tese, diz assim: assim sendo, o arrependimento e o pesar, isso é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. Essa aqui é fantástica, porque Lutero está falando assim, ó, o verdadeiro arrependimento, ou seja, a verdadeira penitência, o verdadeiro pesar, é quando o homem ele se torna, eu vou colocar a palavra aqui como se ele reconhece que ele é inimigo de si mesmo. Né? Poderia também elencar aqui a questão da depravação total, que Calvino esboça de uma forma melhor. Mas o que Lutero está falando aqui é que o arrependimento ele é acompanhado de um pesar. A pessoa fica triste por aquilo. Ela sente tristeza na sua alma, no seu coração, quando ela está ou quando ela praticou um ato que ela sabe que feriu a Deus e ao próximo e a si mesma. Então, esse pesar
significa que a pessoa ela não tem arrependimento, ela tem prazer naquela situação, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, Lutero deixa claro nas primeiras 4 teses que o arrependimento é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e não pode ser causada pelo sacramento da penitência, né? É uma ordem, o Senhor diz, arrependei-vos. João Batista pregou também no deserto, arrependei-vos. O arrependei-vos é uma ordem e é um mistério do Senhor, porque mesmo gritando a todos os 4 cantos da terra, com toda a sorte de exposição da palavra de Deus, as pessoas não se arrependem se não houver a obra do Espírito Santo na vida dela. Então não é sacramento da penitência, não é o Papa, não é o pastor, não é ninguém que vai causar esse arrependimento no coração da pessoa. É o poder do Espírito Santo, é graça de Deus, né? Na manifestação na vida dos eleitos. Aí eu coloquei aqui sobre o sacramento da penitência. É um sacramento operado pelo sacerdote, onde o pecador confessa seus pecados e recebe a penitência. Por exemplo, reze 10 Ave Marias, faça uma esmola, né? Ou faça um jejum, seja o que for. O sacerdote ele passa a ser, segundo a tradição católica, o reconciliador da alma pecadora com Deus. Ele passa a ser, então, o mediador nesse momento. Veja só a gravidade da situação, né? E as pessoas, então, elas procuravam o sacramento da penitência como uma forma de expiação dos seus pecados. E isso deixa o Senhor Jesus cada dia mais distante da vida dos crentes. E o sacerdote católico e a Igreja de Roma como a manipuladora, né, a dominadora em si do indivíduo. Aí eu pulo para a 6ª tese, tá? Eu falei as 4 aqui, e aí nós já vamos ver a tese de Lutero se referindo diretamente ao Papa, né? O Papa não pode perdoar a dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos que lhes foram reservados. Eu também falei no próximo slide, nos próximos slides, a respeito de Lutero. E eu quero fazer essa pergunta para vocês aqui, queridos irmãos. Como vocês imaginam que era Lutero em 1517? Qual era a cabeça dele, a mente dele, a cosmovisão de vida, a posição sacerdotal? O que vocês imaginam Lutero naquele momento ali? Eu abro o espaço para vocês participarem. Por favor, levante a mão para a gente poder dar oportunidade para todos os participantes. Ninguém levantou a mão, hein, Johnny? Até agora não, o pessoal está tudo caladão aí. Vinícius mesmo. Então vamos lá, o Vinícius abriu aí a fila. Então, eu acredito que essa questão do arrependimento seja muito claro na mente de Lutero, pensando que ele era um monge agustiniano, e se a gente lê as confissões de Agostinho, vê a narrativa do arrependimento dele, da conversão, então eu acho que isso estava muito claro e isso remoeu muito na mente dele, né? No ideal que ele não queria criar uma nova igreja até então, não é? Uhum. Apesar de no propósito de Deus isso acontecer, ele queria que a igreja voltasse àquele ideal de Agostinho, de um arrependimento, de uma consciência clara do pecado e que somente Cristo
poderia fazê-lo. Quando a gente olha para a vida de Agostinho e traça esse paralelo com Lutero, se não me engano, em algum lugar eu li que Lutero, durante um tempo, ele se confessava por várias e várias vezes durante a semana, a ponto de até o padre ao qual ele se confessava, o professor dele, não me lembro, falar para ele que não era necessário tanto isso. Então, eu acho que foi muito importante a linha que ele foi traçado no coração dele nessa questão do arrependimento. Uhum. E hoje, vendo essa questão, não é tratado isso na igreja. É difícil você olhar hoje uma pregação, como foi falado no começo, uma pregação que tenha como foco o arrependimento. Se a gente quer hoje ver uma igreja saudável, eu acho que a gente deveria aprender isso com Lutero, que vinha aprendendo nessa linhagem agostiniana. Certo, certo. Obrigado pela participação, meu irmão. Muito boa colocação, tá? Mais algum irmão? Se não, vamos prosseguir. Passando para a tese, 27ª tese, diz assim: pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. A 28ª diz: certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem lucro, e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. Ajuda, porém, a intercessão da igreja não só corresponde à vontade e ao agrado de Deus. É uma crítica aqui às indulgências, aqui da forma mais clara, né? E ao ensino dos portadores das indulgências aí, dos coletores das moedinhas. E não é diferente, né, meus irmãos, do que ocorreu em várias partes da história da humanidade no que se diz igreja, principalmente em países emergentes, né, que o Brasil faz parte, a questão dessa igreja emergente de orientação da prosperidade, esse neopentecostalismo. Hoje o coach é a mesma coisa, só que é uma versão bem melhorada, no sentido de sempre preparar o indivíduo para a vitória, para lucrar, para ganhar. Só que aqui, no caso, como que o homem daquela época era um homem simples, singelo, sem estudo e sem muita perspectiva de vida, porque o sistema feudal ele está sendo roído naquele momento, ele está entrando em um momento de corrosão, por dizer. O homem ele só pensa no paraíso, porque as figuras que eram apresentadas através da arte do inferno era algo muito assustador, né? Então as pessoas, através das peças teatrais, das imagens, tinham muito medo do inferno e sentiam muito também pelos seus familiares. Então era colocado esse medo infernal na vida das pessoas e o rápido escape através da coleta das suas esmolas. Hoje é a mesma coisa, só que em versão mais moderna, né? Mais diferenciada um pouco. A 32ª tese diz: irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. Aqui, Lutero ele está sendo bem categórico. Ninguém pode confiar sua salvação em obras. Ele vai para o inferno. Ele é bem claro, taxativo, não tem nenhum rodeio, né? E olhando para o que Lutero está falando, eu me lembro da passagem quando o Senhor Jesus recebe aquele grupo de pessoas que diz: Senhor, em teu nome
Johnny, você caiu aí? Foi a câmera. Achei que você tinha caído, meu irmão. Caiu no espírito. É... Agora, essa foi engraçada, Johnny. O Senhor, ele fala assim, perdão, né? As pessoas chegam até Jesus e falam, não tem nome, expulsamos demônios, fizemos grandes maravilhas, prodígios e tal. O Senhor fala, olha, apartai-vos de mim para o fogo interno, que eu não vos conheço. Então, qualquer pessoa que confia sua salvação, sua proximidade a Jesus Cristo, por qualquer tipo de obra humana, ele está fadado ao erro, né? Pode ser que ele tenha uma surpresinha no dia final, e Lutero é bem categórico que a indulgência não vai salvar ninguém, não vai tirar ninguém do inferno. Mas se você analisar com o tempo as 95 teses, você vai ver que Lutero ele é muito inteligente nas suas colocações e é como se fosse aquele morde e assopra. Eu quero que vocês, quando estiverem lendo, lembrem disso, tá? Há momento em que Lutero ele dá uma avançada, principalmente na parte final, é o momento que ele dá uma... ele pega mais leve, tá? É por isso que na dieta que ele foi convocado pelo imperador Carlos Magno, ele nem de tudo ele foi reprovado das indulgências, né, na dieta de espírito. A 35ª tese diz: ensinam de maneira ímpia quantos alegam que aqueles que querem livrar as almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar. Volto também aqui na passagem que o Senhor Jesus entra no templo e dá aquele, né? Você imaginou Jesus pegando a corda e dando nó e as pessoas imaginando, né, o que Jesus iria fazer? Ele estava preparando era o chicote. E ali ele vai expulsar os pecadores e, enfim, vai ser um dos únicos momentos de ira, no sentido ira materializada, né, do Senhor Jesus. Porque veja no templo, as pessoas iam no templo e já não tinham pesar no sacrifício dos animais. Quem imaginava, olha, esse cabrito ou essa pombinha, ela vai morrer por minha causa, né? O sangue dela vai ser derramado no meu lugar. As pessoas já não tinham essa preocupação. Olha, no templo vende pomba, vende cabrito, vende tudo. Então, o mercantilismo templário foi condenado pelo Senhor Jesus. E eu tenho medo, porque essa é a parte que mais causou ira em Jesus, é a pessoa que faz da fé comércio. Eu tenho certeza que é algo que causa ira até hoje ao Senhor Jesus, né? E as pessoas fazem comércio da fé alheia, sem nenhum temor, né? A 36ª tese diz: todo cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão de pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgência. Indiretamente, Lutero está falando, olha, se o cristão se arrepender de todo o seu coração mesmo, né, movido aí por Deus ao arrependimento, ele não precisa de indulgência para alcançar a graça, o perdão do seu pecado. Então, é uma forma bem cavalheira de Lutero de chutar a indulgência aqui na 36ª. Na 43ª, ele diz assim: deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor quem dá aos pobres ou empresta ao necessitado do que os que compram indulgência. E a 44ª diz: é que pela obra de caridade cresce o amor ao próximo e ao homem torna-se mais piedoso. Pelas indulgências, porém, não se torna melhor, senão mais seguro e livre da pena. O que Lutero está falando aqui é que é melhor que o cristão pegue o seu dinheiro e ajude o pobre ou empreste ao necessitado do que comprar a indulgência. Aqui você pode ter certeza que ele causou muita ira à igreja, né? E ele fala também
que pela obra da caridade, veja que é Lutero que está falando, né? E Lutero, vocês sabem que ele queria retirar a Epístola de Tiago da Bíblia por causa dessa confusão, né? A respeito da fé sem obras. E aqui ele está falando que pela obra da caridade cresce o amor ao próximo, mas não tem nada a ver com salvação. Ele diz que o homem se torna mais piedoso por esse exercício. E é verdadeiro isso. Agora, pelas indulgências, o homem simplesmente se sente livre da pena. O único benefício é esse alívio temporal, que, na verdade, não dá garantia nenhuma a ele. Tá? 45ª diz, deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e, a despeito disso, gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgência do Papa, mas desafia a ira de Deus. Olha que fantástico isso, né? Se você gasta seu dinheiro com indulgência e vê o seu irmão padecer necessidade e não ajuda, você provoca a ira de Deus. Isso dá para a gente pensar em uma situação bem cotidiana nos nossos dias, né? Sobre como mordomos de Cristo nós organizamos as nossas finanças e se realmente estamos preocupados com os nossos irmãos na fé. Sempre eu tentei ensinar isso, que a melhor forma de você investir o seu dinheiro é no reino de Deus. É a coisa mais triste quando o pastor ele é categorizado como vagabundo que não quer trabalhar, né? O pastor de Deus mesmo, ele é o homem mais sofrido da terra, no sentido de suportar o peso de encarar um grupo de ovelhas de todas as formas e facções possíveis. Mesmo assim, ele tem que ter o seu preparo espiritual para seguir em frente, às vezes sem ninguém para ajudar. Eu sou muito grato a Deus pela vida desses homens que têm sofrido na própria pele os espinhos do ministério e sem muitas vezes recursos para se dedicar plenamente à igreja. É muito triste quando o irmão ele não investe na sua igreja, na vida do seu pastor. É uma situação complexa, né? Nós temos muitos pastores bem de vida aí e muitos pastores passando muita necessidade. É algo horroroso essa disparidade dentro da igreja evangélica brasileira, né? Mas a nossa missão é ajudar os nossos pastores, ofertar na igreja para que não falta mantimento para essas famílias. Graças a Deus eu tenho meu trabalho, né? Mas eu não conseguiria suportar esse espinho de depender de uma igreja para ser sustentado. Eu falo isso, irmãos, não de orgulho, tá? Mas eu sou grato a Deus pelos irmãos que estão em dedicação exclusiva ao reino. E oro a Deus para que o Senhor continue os amparando e os abençoando e levantando pessoas para os abençoar. Então, resumindo o que eu quero falar aqui, o melhor dinheiro do crente é investido na vida do crente. É investido nos irmãos, é investido na igreja. Tá? A 46ª diz, deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fartura, fiquem com o necessário para casa, de maneira nenhuma o esbanje com indulgências. Agora, já entra até um modismo aqui de ostentar indulgências. Você imagina isso? A pessoa não tem nem o que comer e está inventando e comprar indulgências. Né? Alguém que escreveu alguma coisa aqui? Alguém pode ler para mim aí? Que o irmão escreveu? Eu não quero quebrar o slide aqui. Deixa eu ver.
Vou abrir aqui. Irmão Wellington escreveu: esta diferença é encontrada na mesma denominação, e o Dácio colocou embaixo, na mesma denominação e às vezes na mesma igreja da denominação. Ah, tá. Obrigado, tá, meu irmão, que leu para mim. É verdade, né? Nós temos, na mesma denominação, vários pastores em vários lugares e pastores que ganham 10, 20 salários mínimos e pastores que ganham um salário mínimo. A mesma denominação. Eu fui presbiteriano e uma das coisas que eu tive problema foi essa separação de missionários, evangelistas e pastores. Né? Eu não quero falar aqui, mas como é um ambiente democrático, eu pude expor meu pensamento sobre essa situação. Claro, tem leis internas da igreja, e, enfim, tem seus estatutos e tal. Mas eu acho que é antibíblico ter essa diferença gritante em recursos, né? Muitos ganhando muito e muitos mais ganhando menos. Pode ser utopia minha, mas o meu desejo era que todos fossem bem sustentados, né? Essa era a minha, é meu ideal, se fosse o caso. Mas acontece, tá bom? Acontece. E, enfim, e quem está servindo o Senhor de verdade mesmo, o pastor de Deus, ele tem aí a força do Espírito Santo para seguir à frente, mas muitos não conseguem e acaba desistindo, né? Não é fácil, tá? E isso vai ser cobrado daqueles que têm a mordomia recebida do Senhor para organizar suas finanças e servir na igreja. A 46ª eu li. A 47ª tem um ponto bem interessante aqui. Deve-se ensinar aos cristãos ser a compra de indulgência livre e não ordenada. Essa parte aqui eu coloquei em asterisco, chamando a atenção para vocês e voltando naquela pergunta que eu fiz no início. Como era a cabeça de Lutero, a sua cosmovisão de vida. Aqui é claro a raiz católica presente ainda em Lutero. Isso é de fato, meus irmãos. Tá? Lutero ele ainda era uns 80% católico. E Lutero ele morreu acreditando piamente que a Virgem Maria era virgem. E eu vou falar para vocês aqui no próximos slides, tá? Não vou pular etapa, não. A 50ª tese diz aí: deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa tivesse conhecimento da traficância, olha a palavra, dos apregoadores de indulgência, preferiria ver a Basílica de São Pedro ser reduzida a cinzas, a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Aqui ele está sendo sarcástico, irmãos. Tá? Para mim, né, no meu entendimento. Ele está falando assim, é possível que o Papa pense em todo o lixo, todo o luxo, não foi proposital não, tá? Todo o luxo da Basílica de São Pedro e mesmo assim esfolando as suas ovelhas, ele queira continuar isso aí. Era melhor ele desfazer, reduzir a basílica em cinzas do que explorar essas pequenas ovelhas. Tá? É claro que o Papa não estava nem aí para isso. Ele queria era mais dinheiro. Aqui, 41º, ele diz: deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por um dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro ao que, em geral, são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgência, vendendo, se necessário, a própria Basílica de São Pedro. Aqui, ó, com certeza, ele causou uma ira terrível nos sacerdotes católicos. O bom de Lutero é que ele é o peixe que está nadando contra a maré, mesmo ainda tendo um pensamento católico, ele está indo contra o sistema. Isso é fantástico, tá? Porque se fosse de uma pessoa exterior,
que não fizesse parte do clero, não teria peso algum. Por isso que para Deus não existe si, mas propósito, né? A 62ª tese diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E a próxima diz: este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. O que ele está falando aqui, irmãos, é que a indulgência ela anula o Evangelho. O Evangelho ensina comunhão, santificação, perseverança e arrependimento e várias coisas. É um processo, né? É um processo, são etapas. A indulgência, ela quebra tudo isso. Você alcança o perdão, a graça, a benese, através da compra da indulgência. Então, ela faz com que aqueles que não têm conhecimento nenhum de nada disso, ao comprar a indulgência, ele passa na frente de todo mundo. Que coisa, né? Aí chegamos aqui na tese de número 75, 75ª. Considerar a indulgência do Papa tão poderosa a ponto de absolver alguém dos pecados, mesmo que aí coisa impossível de se expressar, tivesse deflorado a mãe de Deus, significa ser demente. Aí eu coloquei o ponto aqui: Lutero acreditava na virgindade perpétua de Maria. Pessoal, e ele acreditou até o fim. Então, essa raiz católica que ainda manteve no coração de Lutero. Alguém quer fazer alguma colocação nesse momento? Eu abro espaço. O Jackson colocou no message: Lutero e Cia foram em cima da mina de ouro da igreja, que era as indulgências. Imagina o furor do clero. Não ficaram felizes de forma alguma. Mais alguma colocação, meus irmãos? Alguma participação dentro daquilo que foi falado? Se não, vamos prosseguir. Na tese 66ª, bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo pode anular o menor pecado venial no que diz respeito à culpa que representa. Veja que, se aproximando das 95 teses aqui da final, ele passa a ser mais agressivo, tá? Aí, na 82ª, ele diz, 82ª tese, está repetida a tese aí, né? Haja vista exemplo como este, porque o Papa não livra de uma só vez todas as almas do purgatório, movida pela santíssima caridade e considerando a mais premente necessidade das mesmas, havendo santa razão para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livra inúmeras delas, logo por motivo bastante infundado. Aí Lutero está escancarando aqui, né? Olha, se é por causa de indulgência que as almas saem lá do purgatório, por que o Papa já não libera todas, movido pela santíssima caridade, né? Ou seja, ele tem poder para isso. Liberte as almas dos aflitos, dos pobres, né? Dos perdidos. Também é um ataque direto aqui. Estamos chegando no final aí, hein? A 88ª, ele diz: afinal, que benefício maior poderia receber a Igreja se o Papa, que atualmente o faz, uma vez ao dia, 100 vezes ao dia, concedesse aos fiéis este perdão a título gratuito? Mais um reforço que o Papa poderia, então, fazer isso, né? Libertar esses fiéis dessa condenação, caso ele tivesse esse poder. Mas, na verdade, o que ele quer mostrar aqui é o real intuito das indulgências, que é nada mais que o financeiro, que o dinheiro, e não a vontade no bem-estar das pessoas, das almas.
A 89ª tese diz que o Papa visar mais a salvação das almas mediante a indulgência do que o dinheiro. Por que razão revoga os breves de indulgência outrora por ele concedidos, quando tem sempre as mesmas virtudes? Aqui seria como se uma cobrança regular de indulgência da mesma pessoa que pagou, né? Você está achando que era só pôr uma moedinha lá? Se o caixeiro voltasse na cidade, meu amigo, prepare mais, né? Ele ia te convencer a dar um reforço para você ter uma segurança maior aí, deposita mais dinheiro. E a penúltima tese diz: admoeste-se os cristãos a que se empenhem em seguir seu cabeça Cristo através da cruz, da morte e do inferno. E desta maneira, mais esperam entrar no reino dos céus por muitas aflições do que confiando em promessas de paz infundadas. Aqui o tiro de misericórdia de Lutero, né? Ele desconstrói toda essa teoria de indulgências e agora ele vai esperar as consequências, né? Visto que isso foi debatido em Wittenberg por vários estudiosos de teologia que o apoiaram e chegou aos ouvidos do Papa. Muito bem, meus irmãos. Eu apresentei para vocês aqui um resumo dessas 95 teses, tá? Não daria para apresentar todas para vocês, por isso que eu separei algumas aqui, mas eu quero reafirmar a importância de vocês estarem lendo novamente um português bem difícil, né, de leitura, mas dá para entender sim. O que você achou, pastor Johnny Gomes? É igual ler as obras dos puritanos, né? São obras que glorificam a Deus, mas uma leitura, né, bem difícil de se ler e é preciso até uma leitura mais pausada para uma compreensão melhor, né, dos escritos. Então, acho que as 95 teses seguem no mesmo caminho. Referente à questão de Lutero, essa questão de que horas ele parece ser vamos dizer assim, um crente convicto, outra hora ele ainda abraça algumas coisas do catolicismo, eu acredito que nos nossos dias a gente poderia definir isso como um pluralismo religioso, né? A gente tem muitos irmãos dentro da igreja que, embora largaram o catolicismo romano, ainda tem algumas práticas que estão ali acompanhando eles mesmo dentro da igreja evangélica. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. No ministério que a gente esteve de implantação de igreja aqui em Pernambuco, tinha duas irmãs que eram gêmeas, idênticas, o nome de uma Maria, outra Josefa, e um dia a gente foi almoçar na casa delas e fazer uma visita pastoral, e aí minha filha mais nova, ela dormiu, e ela disse: pastor, vai lá no meu quarto, coloca a menina. E a irmã, uma mulher de fé, de oração na igreja. Quando eu entrei, coloquei a menina no meu quarto e voltei para a porta, no guarda-roupa dela tinha um oratório. Tinha lá Nossa Senhora da Aparecida, tinha... Aí chega aquele choque, eu digo: oxe, peraí, a mulher cheia de fé ainda tá com esse negócio aqui dentro. Então, olhar para Lutero e ver algumas práticas ainda do catolicismo é algo que a gente vê que está impregnado ainda no coração de Lutero, ao ponto de que, quando a gente olha para a condenação que ele faz do livro de Tiago, eu acredito que se Lutero tivesse mais um tempo de vida, ele teria tempo de rever muitas coisas que ele colocou nessas 95 teses e abolir de vez certas práticas católicas, né, quanto a questão da própria ideia de Maria ser de fato ainda virgem depois de ter ali tido Jesus e continuar o seu casamento ali com seu esposo, como era de praxe, né? A Imaculada Conceição, no sentido de conceber, sim, nós sabemos que ela era virgem, a Bíblia testifica isso. Mas o Evangelho relata os irmãos de Jesus que vieram ter com ele e as suas irmãs, né? E você pode revirar o koiné do grego aí, que o sentido
É família mesmo, né? Meninos, meninas, né? Então, e nesse estudo, meus irmãos, dentro do Magisterium Missionale, nós apresentamos Lutero, o Reformador, e de maneira nenhuma queremos, a qualquer momento, diminuir a sua posição, a sua importância no movimento, mas nós iremos apresentar algumas das suas caneladas nesse decorrer, como qualquer homem pode ter no decorrer da sua vida ministerial. Ele teve algumas que já está presente no livro, não sei se vocês já leram, mas sim, ele teve alguns momentos de posição que não eram muito cristãs, mas isso não quer dizer que ele se perdeu, ele abandonou a fé, que ele se debandou aí. Pelo contrário. O irmão Luiz Dudu pode falar, ele levantou a mão. Eu só queria fazer um adendo nessa fala aí. Na verdade, acrescentar ao que o pastor John colocou. A gente vê muita mistificação da fé dentro de igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Então, assim, esse exemplo que ele citou da irmã que tinha lá um oratório em casa, às vezes os irmãos não têm um oratório igual a essa irmã, mas acabam idolatrando símbolos que o evangelicalismo brasileiro acaba santificando de certa forma, como óleo ungido, rosa ungida, vassoura santa, sabão santo, mistificando lugares de oração como monte, né? Se você não for no monte ali orar, parece que a oração não tem o mesmo efeito se você estiver orando em casa. Então isso cara, eu enxergo isso com uma extrema preocupação assim, no meio evangélico, porque isso banaliza a fé de certa forma, né? Eu acho que uma das missões primordiais aí da gente que tem uma fé reformada, né? Uma fé mais centrada na palavra, em Cristo, né? Nas confissões, utilizar a missão dentro do âmbito da própria igreja, né? Então, assim, você repregar o evangelho, se é que eu posso utilizar esse termo, né? Mas você repregar o evangelho aos próprios crentes atuais, tendo em vista que as heresias se espalham de uma forma muito absurda dentro da igreja, e isso, de certa forma, é confortável para essa gente, né? Porque é um evangelho de facilidades. Eu enxergo isso de uma forma muito preocupante no meio evangélico. Como eu acho que foi John MacArthur que disse, né? Eu nunca pensei que nós teríamos que reevangelizar os crentes dentro da igreja. Acho que foi ele que fez essa afirmação, né? Isso, exatamente. É tão preocupante isso. Joia. Irmão Jackson levantou a mão também. Isso, Jackson, depois o Rafa. Por favor, irmão Jackson. Amém, graças a paz, irmãos. Essa questão da idolatria, né? Hoje, teve um certo irmão, né? X, pastor. X. E ele, X, né? Porque não pode dizer, não pode dar nome às pessoas. E ele lançou um livro recentemente, né? Quebrando o Calvinismo. E assim, aí eu fui lá e perguntei para ele se ele já tinha lido as Institutas. E ele disse que não. Aí eu disse, meu irmão, como que o irmão lança um livro, né, sem ter lido as Institutas? E o que me chama a atenção, meus caros irmãos, é que nos comentários as pessoas que o seguem começaram a descascar mesmo em cima de mim como se eu tivesse errado. Então, era perceptível uma certa idolatria pelaquela figura, que diz abertamente que nunca tinha lido as Institutas, mas que escreveu um livro contra o calvinismo. Vai entender, né? Isso aí, meu irmão. Rafa. Fala, Rafael Maragno. Meus irmãos. Você sabe que o que me impressiona muito é dentro do sistema tão diabólico que a Igreja Católica se encontrava, e mostra o domínio de Deus, né, sobre tudo que está acontecendo, né? Levanta um monge que está totalmente inserido e que tem as suas raízes profundas dentro do sistema, mas Deus provoca tanta coisa dentro dele que
a primeira tese que ele vai dizer sobre arrependimento, uma coisa tão profunda, né, no nosso dia a dia. E aí, a hora que a gente traça uma linha de raciocínio, Jesus veio fazer isso, né? A religião estava totalmente tomada na mão de poucos, né? Poucas pessoas tinham acesso, só os ricos, né? A gente olhando o contexto. E aí a história começa a se desenrolar de novo, e a igreja perde a noção de tudo que está acontecendo, aí vem Lutero, depois vem Calvino e toda a sucessão disso. E hoje nós vivemos isso também, né? Nós vivemos isso, e eu acho que as coisas estão acontecendo dentro das igrejas, né? Há uma procura intensa pela fé reformada, por entender a glória de Deus, apesar do nosso movimento ser tímido em alguns aspectos, mas eu vejo que isso tem acontecido nos últimos anos também. Eu sou penta, sou de tudo um pouco, já fui, né? E hoje sou reformado, e eu vejo a procura, quando eu comento com alguém sobre a teologia reformada, eu vejo que os caras ficam, poxa vida, cara, é desse jeito mesmo, tal. Por quê? Porque é uma coisa sólida, né, que vem trazendo. Então, eu acho que no decorrer da história, muita coisa tem para acontecer ainda nesse aspecto eu vou usar a fala do irmão, de repregar o evangelho dentro das igrejas. Eu acho que tem bastante coisa para acontecer. Nós temos uma fala do reformador holandês, esqueci o nome dele aqui, que é um nome difícil. O Orlando Stein, ele diz assim: Eclésia reformada sempre reformada. Igreja reformada sempre se reformando. E a igreja, ela se reforma pelo poder do Espírito Santo, não pelas suas próprias práticas, né? É do Espírito Santo reformar a igreja. Estamos num tempo de reforma contínua. O que o irmão colocou na primeira fala, acho que é o Luiz Dudu, a respeito do misticismo religioso, dos símbolos, né? Ele fez uma boa colocação, ele falou dos símbolos, e isso foi muito massificado. Está perdendo, eu acredito, um pouco hoje uma chamada, né? As pessoas, ou elas estão voltando para a igreja católica, ou estão voltando para as religiões brasileiras e tal. E eu acredito que o nosso maior inimigo hoje é a questão do coach, tá? O mais próximo hoje, o inimigo mais próximo da fé reformada, porque o coach, ele é a idolatria mais escancarada, não é mais o símbolo, não é mais o óleo, não é mais a vassoura ungida, é você, é o maior ídolo do homem, que é ele mesmo, né? Myself, você mesmo, eu mesmo, né? Meu próprio ídolo. Então nós chegamos naquela parte de escancaramento, por se dizer, de idolatria. E tem que se piorar, porque é bíblico que piore essa situação religiosa. Mas, né, como diz os ingleses, nós esperamos o alavancar da fé reformada em nosso país. E a gente pode fazer esse trabalho de formiguinha. Você, na FATEG, antes da FATEG, eu tenho certeza que tem conhecimento da fé reformada, fazer esse trabalho, irmãos. Eu estou acabando, tá, irmãos? Não vou, só mais um minuto aqui para concluir. A missão da FATEG é essa: é oferecer a teologia reformada, não é formar pastores, não é formar missionários, nem evangelistas, mas nós já tivemos algum número aí de pessoas que foram reformadas, não, perdão, consagradas ao Sagrado Ministério. Os irmãos tutores aqui sabem disso. Outros estão sendo preparados, e por igrejas sérias, né? Por igrejas sérias. E a gente fica feliz por isso. Mas a nossa missão é oferecer o conteúdo reformado e causar essa mobilização de pessoas conhecendo a fé reformada e passando isso adiante e reformando. E eu acredito que nós temos muito o que fazer, né? É só continuar servindo aí, que iremos ver o resultado
desse momento que o Senhor proporcionou para nós de reforma em nosso tempo. Nós estamos num momento de reforma, irmão. Grava isso no seu coração. Nós estamos num momento de reforma. Ela não terminou em 1517, ou em 1800, ou em 1900. Ela continua, tá? Ela continua. Queridos, eu vou parar por aqui e na próxima semana nós iremos falar sobre o jovem Lutero e a predestinação. Mais uma chance para você ler e reler os tópicos da apostila. Mas eu preciso deixar aqui uma atividade para vocês. Eu esqueci de colocar no final do slide, olha, não está aqui. Mas era para que cada irmão aqui presente na aula escolhesse 2 indulgências e na próxima aula vocês fizessem um comentário sobre elas, por que a escolheu, o que você entende e se ela parece com alguma coisa hoje em nossos dias de evangelicalismo brasileiro. Tá bom? Então escolham aí 2 indulgências, perdão, 2 teses, tá? De Lutero contra as indulgências. E na próxima semana vocês irão falar rapidamente sobre elas, e aí nós partimos nosso próximo ponto, né? Vamos orar em nome de Jesus. Rafael Maranhão, ora para nós, meu irmão. Claro. Antes de orar, menciona aí sobre a questão das faltas, né? Nós tivemos 2 alunos que não entraram hoje na aula. Então é bom já alertar os irmãos que estão hoje como é que funciona isso, para que a gente tenha, né, uma presença mais fiel aí dos alunos, né? Irmãos, então, antes da oração, obrigado, Johnny, por me lembrar. O Magister, o objetivo é acabar uma disciplina por mês, né? Pode ser um mês ou 2 semanas, mas o cronograma é acabar uma por mês. No Magister passado, nós tivemos um contratempo com a queda do nosso sistema no portal, então nós fechamos em 7 meses e alguns dias. Tem um limite de faltas do curso, tá? Isso está lá no formulário de matrícula. Quem se matriculou viu lá. Então, o irmão que ele tiver falta consecutiva ou um número aí no final, completando, se eu não me engano, 12 faltas, uma coisa assim, ele está desclassificado do nosso programa, porque não tem como assimilar o curso